Ah, a gente sempre já tem consolidado, né, esse costume de sempre encerrar os programas com uma citação. Acho que quem acompanha já deve ter visto isso. Hoje a gente vai fazer também uma, não aqui no começo. O que há de constante é a mudança, diriam os clássicos gregos. E por que eu estou mencionando isso? É porque a gente está retomando aqui o Com a Palavra, como você deve ter visto também, a gente estava um pouquinho fora da grade, devido à mudança do acta, a mudança de endereço, e a gente também. E, como sempre, como a gente sempre costuma frisar, a gente sempre prima por trazer bons entrevistados que têm o que dizer, entrevistados que têm com o que contribuir, ainda mais, né, uma preocupação ainda maior para um programa como esse, praticamente uma reestreia. E este entrevistado, sim, haverá de nos trazer muito o que falar, muito provavelmente. É sempre um prazer tê-lo aqui. Eu estou me referindo ao ex-chefe do Ministério Público de Alagoas, secretário de Segurança Pública, que marcou seu nome aí neste setor por redução de índices, por uma passagem muito significativa, obviamente, deve ter percebido. Eu estou me referindo ao Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, a quem temos o prazer de receber neste Com a Palavra de reestreia. Dr. Alfredo, bem-vindo. Felipe, é uma satisfação muito grande estar aqui na reestreia do Acta, porque vocês fazem parte de um jornalismo independente e com muito conteúdo. Muito obrigado, um prazer tê-lo. Bom, e o factual, né, aquele elemento do momento que se refere aqui no ambiente da política é aquela apresentação que foi feita semana passada no vídeo em que o senhor aparece com o senador Rodrigo Cunha, a ida para este grupo, a ida para o União Brasil. Pediria inicialmente que falasse sobre isso, como é que foi aí essa adesão, essa nova aliança. Olha, Felipe, algumas decisões do MDB não se coadunavam com o meu sentimento pessoal, especialmente a escolha das candidaturas majoritárias. Pensando nisso, eu mudei de partido e casualmente fui para a União Brasil. O Rodrigo Cunha também está no União Brasil. Apesar de nunca termos tido nenhuma parceria, mas somos imbuídos de bons propósitos. Ele me convidou semana passada para debater sobre segurança pública, pediu que eu desse a contribuição num programa de segurança. E estou com uma equipe aí trabalhando para que nós possamos, junto à equipe dele também, fazermos um plano enxuto, mais eficiente. Alagoas, nesses últimos 8 anos, avançou muito na segurança pública e nós vamos planejar esse programa com base no que teve sucesso e o que pode ser acrescentado para transformar Alagoas cada vez mais no estado que desponta como redutor de segurança, de violência no Brasil. E o que a propósito dessa questão, quais as diretrizes, o que vai estar obrigatoriamente nesse plano, o que o senhor já tem delineado da semana passada para cá, já está alguma coisa pré-definido? É uma política de Estado, do Estado de Alagoas, ou é uma política de governo para essa gestão? Tanto é uma política de Estado que tudo que está dando certo vai ser mantido. Nós vamos acrescentar pontos fundamentais. Por exemplo, o aumento da política pública de segurança para as mulheres, que você tem visto aí um aumento não apenas em Alagoas, como no Brasil, da violência doméstica e dos próprios feminicídios. Isso é um ponto crucial. A ampliação de um programa que foi um sucesso, o Ronda no Bairro, também tem que estar presente, porque aproxima a população da polícia. E esse é o maior desafio, é a população se sentir acolhida pelo sistema de segurança. E a propósito disso, ainda, como é que o senhor colocaria? É mais demandado ou vai demandar? Ou seja, o senhor vai atender solicitações que o governo vai estabelecer, ou o senhor
é quem leva essas diretrizes? Tipo assim, eventual governador, senador, para isso eu preciso disso, investimento aqui, mais pessoal e... Como eu falei, estou iniciando uma jornada aí com o Rodrigo Cunha, candidato a governador. A conversa que ele teve comigo foi que construísse esse plano e nessa construção ele iria acolher esses fatores primordiais para a segurança pública. Mas não tem nenhum problema nem de demandar ou ser demandado, desde que isso venha em benefício da sociedade alagoana. Como a gente mencionou também, uma das questões que marcaram a gestão do senhor como secretário de Segurança Pública foi aquela coisa que, inclusive, instigava muita gente, estimulava muita gente da tropa, era o secretário estar na rua, lado a lado, ombro a ombro, com sua tropa, com seus homens. Isso estimulava o pessoal, ou seja, o secretário estava lá também, subindo grota, descendo grota, aquela coisa. Esse plano tem essa premissa, tem essa diretriz, por assim dizer, tipo, para ser mais direto na pergunta, terá que ter Alfredo Gaspar à frente da Secretaria de Segurança Pública ou qualquer um que pegar esse plano de governo pode executar? A minha missão agora é nessa pré-candidatura a deputado federal. Acredito que tenho muito a contribuir com novas legislações, o que impactará diretamente na diminuição da criminalidade. E estarei com meus olhos voltados também para a segurança pública de Alagoas. Eu espero poder contribuir como deputado federal, estando presente no envio de recursos, na construção de políticas públicas. Claro que não precisa ser Alfredo secretário. O mais importante é a valorização dos profissionais da segurança pública e a aproximação com a comunidade. A gente tem esses dois caminhos que precisam ser percorridos. E a propósito disso, esse projeto está mantido, ou seja, corre paralelo com essa missão, digamos assim, de estabelecer este plano de governo para essa área específica. E como é que está esse trabalho de pré-candidatura, por exemplo? Já há diretrizes, o senhor já teria algumas ideias do que propor, do que colocar nesse período agora? Olha, quando eu chegando à Câmara Federal vou propor isso. Tenho estudado muito a legislação que nós temos hoje, visto que várias áreas precisam de aprimoramento. Essa minha pré-candidatura, ela é diferente. Eu não sou homem de me submeter à compra de voto. Eu acho isso que estraga a política no Brasil. E a política é muito feita com esse pragmatismo, que é a compra da consciência do eleitor. O meu voto é um voto de opinião e é nisso que eu tenho trabalhado. Tenho um tempo de mais de 2 décadas como promotor de justiça, passei mais de 10 anos como professor universitário e 2 vezes fui secretário de segurança. Conheço da legislação e sei os pontos que precisam ser mudados. Não esperem o Alfredo um mero repassador de recursos de Brasília para Alagoas. Farei isso e lutarei por isso também, mas quero ser um deputado de opinião que contribua com o povo de Alagoas e o próprio país. Eu acho isso importantíssimo. 2 questões que devem estar no debate, estão no debate hoje, estão na ordem do dia, por assim dizer. A questão do recrudescimento, ou seja, aumentar o rigor da legislação em relação aos crimes, ou seja, tornar a lei mais rigorosa para certos crimes, de uma forma geral, e o acesso a armas como elemento de defesa do cidadão. O senhor já tem uma definição acerca disso? Acha que é uma das coisas que devem ser debatidas no Congresso? Olha, não tenho dúvida nenhuma, o Congresso está abrindo aí várias CPIs e está esquecendo de cuidar de uma que hoje é primordial, a CPI do crime organizado, que tem desgraçado vários estados do Brasil. Graças a Deus, o ano passado a gente teve uma redução de crime violento por volta de 15%, mas essa não é a realidade dos estados no Brasil. Nós estamos tendo estados que estão dominados pelas facções criminosas.
tem que ter pena dura para quem faz parte de facção criminosa. Líderes nacionais do PCC, eu já tive a oportunidade de enfrentá-los no Grupo Nacional do Combate ao Crime Organizado, esses têm que ter cadeia cada vez mais dura, cadeia de verdade. O país ainda é um país da impunidade, a gente precisa reverter isso. No tocante à arma de fogo, eu tenho a prova da minha passagem pela Secretaria de Segurança. Alagoas, em 2013, no auge da proibição do uso de arma de fogo pelo cidadão, Alagoas teve mais de 2.200 homicídios. Esse ano de 2022, com a maior liberação, nós tivemos uma redução da metade desse número de homicídio. Não houve impacto aqui em Alagoas do aumento de concessão de uso de arma de fogo com o aumento da criminalidade. E eu só posso me mover, Felipe, baseado em dados. Esses são os dados que eu tenho. Vou sempre defender o direito do cidadão à arma de fogo. Eu fui criado na minha casa, o meu pai gostava de arma de fogo, não usava, mas tinha em casa. O meu avô materno também gostava de arma de fogo. Nunca foram homens violentos e eram cumpridores de seus deveres. Eu não acho que o acesso à arma de fogo é o problema. O que nós temos que ter é filtros para a arma não cair na mão de pessoas erradas. E a gente vai para o primeiro intervalo desta reestreia, como eu falei, tá bom, né? Este foi só o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com esta reestreia do Com a Palavra com o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre os programas de apoio às comunidades e as ações sociais em Alagoas. O compromisso da Braskem com o Estado também se traduz em projetos que atendem moradores de Maceió e municípios vizinhos, com foco em meio ambiente, reciclagem e capacitação. No Cinturão Verde, você pode agendar visitas para entender melhor o uso do plástico, fazer trilhas ecológicas e visitar a Casa das Abelhas. Em outra iniciativa, pescadores aprendem a produzir mel e gerar renda extra no período em que estão impedidos de pescar. Nas escolas, milhares de alunos e professores já se beneficiaram com projetos educativos. A Braskem também oferece vagas em cursos profissionalizantes gratuitos com o Emprega Mais. E com o Ser Mais, faz ações junto a cooperativas de materiais recicláveis. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E retornando aí com este segundo bloco desta reestreia do Com a Palavra, reestreia, porque a gente está voltando depois de um hiato aí da mudança de endereço do acto, que você já acompanha aqui pelos nossos noticiosos, e como eu falei, como a gente falou no começo, como sempre reitera, com um entrevistado de peso editorial, peso de informações, quem temos o prazer de receber aqui, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Continuamos falando aí para a gente esgotar um pouquinho mais sobre essa questão da proposta da candidatura, né, no momento pré-candidatura a deputado federal. Como é que está na prática essa questão? Já fez muita incursão pelo estado, está concentrando em Maceió, vai concentrar no interior, como é que... Olha, Felipe, tenho levado as minhas ideias para os 4 cantos de Alagoas. Tenho sido bem recepcionado e trabalho uma candidatura de ideias, porque é dessa forma que eu quero avançar. Eu não conheço outro tipo de candidatura que avance sem expor ideias. Esse outro lado não é o meu mundo. Então, eu discuto propostas. Com o setor empresarial, eu tenho debatido muito a reforma tributária. O Brasil tem uma carga tributária que torna muito pouco competitivo o seu mercado em relação ao mundo moderno. Tenho discutido muito sobre segurança pública com a população em geral. Por exemplo, a audiência de custódia para crime hediondo foi colocada um dia desse isso aí. Hoje o criminoso de uma chacina, ele em 24 horas é levado a um juiz que em poucos minutos, sem um conhecimento mais aprofundado, decide se aquele autor de crime hediondo fica preso ou solto. E na maioria das vezes
aquele elemento é colocado em liberdade. Saidinha temporária para autor de crime sem violência. Eu também sou totalmente contra. O Brasil não pode aumentar a prática de crime dando liberdade a quem ainda não tem tempo para ganhar essa liberdade. Crimes mais duros, crimes mais graves, por exemplo, como feminicídio, tem que ter não apenas uma lei para punir, mas principalmente para prevenir. O Brasil está despreparado para essa prevenção. O ano passado, aqui em Alagoas, tivemos uma redução de mais de 25% de feminicídio. Mas isso não é para ser comemorado. A gente precisa aprimorar o sistema. É fundamental que isso aconteça. Preso grave, de crime grave, usando tornozeleira eletrônica. O Estado brasileiro, quando bota uma tornozeleira eletrônica num preso, pode ter a certeza, ele não consegue vigiar. É um preso que ganhou as ruas sem qualquer tipo de monitoramento. São poucas pessoas para monitorar milhares de presos. Então a gente tem que rever algumas práticas da legislação penal, porque está recaindo isso na impunidade. Politicamente. Semana passada, como a gente mencionou, foi divulgado o vídeo do senhor com o senador Rodrigo Cunha, que ele lhe apresentava, lhe colocava aí como aliado. Como é que vai ficar essa proximidade, que será política também junto com o senador, com o deputado federal Arthur Lira, o Dr. Alfredo Gaspar procurará fazer uma campanha mais independente? Estou caminhando de forma independente, levando as minhas propostas à população, mas irei, sempre que for chamado, contribuir com um plano de governo e com essa candidatura. Mas a minha campanha será uma campanha simples, como está sendo, pé na estrada, dialogando com a população, porque o meu único cabo eleitoral, o meu único chefe nessa jornada será o povo de Alagoas. A relação será essa, mais direta. Com os demais caciques, não tanto. Olha, compromisso que eu tenho com Arthur Lira, é o único compromisso que eu tenho com ele, quando ele disponibilizou a legenda, votar nele para a presidência da Câmara dos Deputados. E eu farei isso porque um alagoano na presidência da Câmara dos Deputados, não tenho dúvida nenhuma que ajuda muito o Estado. E agora estou com esse compromisso com o Rodrigo Cunha relacionado ao plano de governo na área da segurança. Esses são os meus compromissos com Arthur Lira e Rodrigo Cunha. Agora voltando também para um outro âmbito, peças que a gente tem visto por aí, peças publicitárias, divulgação de uma forma geral e até em discurso e tudo mais, o governo, representantes pré-candidatos do grupo do governo fazem muita menção a essa questão do combate à violência, que está associado ao nome de Alfredo Gaspar. O senhor acha que vê aí alguma apropriação do trabalho do senhor nessa atitude? Tem um pouquinho de rancor, tipo assim, olha, isso fui eu, não tanto vocês, não podem usar... Eu acho que o povo de Alagoas conhece o trabalho desenvolvido pelos homens públicos. Aonde eu chego, eu tenho esse reconhecimento do povo alagoano. E isso para mim é muito importante, afinal de contas foram jornadas de muito trabalho. Espero que as pessoas que discursem um dia também possam fazer isso na prática. O senhor colocou na primeira questão, na primeira pergunta que lhe propusemos, mas eu pediria um pouco o que efetivamente nessa definição da escolha pelo grupo do governo das candidaturas majoritárias fez com que Alfredo Gaspar não se sentisse satisfeito no grupo do governo e mudasse de aliança. Olha, eu sempre comunguei de outros ideais. Quando o MDB escolheu o ex-presidente Lula, eu tenho uma história no Ministério Público de combate à corrupção. O Lula foi preso com provas. Eu não sou daqueles de destruir biografia de ninguém. Eu entendo quem vota nele.
mas eu tenho outro pensamento. Eu voto no Bolsonaro. E o MDB já tem dado demonstrações aí que, inclusive, não se coaduna de Alagoas com a candidatura nacional. E esse aí foi um motivo muito importante, e o outro motivo foi não querer apoiar o candidato posto pela Assembleia, que também vai contra os meus ideais. Havia, de alguma forma, da parte do senhor, alguma suposta pretensão de ser esse indicado? De jeito nenhum, porque eu passei por uma eleição majoritária agora há pouco, não logrei êxito e estava bem ciente que quero dar essa contribuição no Congresso Nacional. Eu nunca tive essa pretensão, nem nunca conversei com ninguém sobre isso. Agora, falando sobre essa outra questão que o senhor mencionou, o combate à corrupção, de aproximação com este grupo, em especial com o deputado federal Arthur Lira, essa vinculação do nome dele ao orçamento secreto, ao apoio ao governo, a quantidade de denúncias de corrupção que tem aparecido dia após dia num governo que, por discurso, se colocava contrário a essa corrupção, não causa embaraço para Alfredo Gaspar? Olha, embaraço não, cada um responda pelas suas atitudes. O que eu desejo como cidadão, e se tiver a oportunidade de ser parlamentar, é que tudo seja o mais transparente possível. E quem tiver responsabilidade, seja pró ou contra o governo da ocasião, que responda por seus atos. A propósito também, essas eleições, de alguma forma, essa polarização, né, de discursos, de narrativas, de alguma forma o colocam com apreensão. Acho que essa eleição pode ser um pouco mais, até violenta mesmo, como alguém que já foi gestor da área de segurança pública. Olha, eu me preocupo mais com o histórico de Alagoas do que com a realidade presente. Eu acho que tem vários ambientes que requerem atenção e a segurança pública deve estar analisando esses ambientes. Alagoas é um estado que segurança pública tem que ser independente e não obedecer a partidos políticos. Portanto, eu acho que uma segurança pública independente é capaz de conter qualquer ato de violência. Como a gente fala, o nome de Alfredo Gaspar é associado, na época em que estava o Ministério Público, ao rigor. Havia sempre, a gente que faz o noticiário, havia sempre operações, né, regulares de combate à corrupção, havia sempre uma prefeitura na mira, sempre alguém, havia as ordens judiciais despachadas pela 17ª Vara, o GECOC notabilizou-se de uma forma estupenda, e até havia contas mesmo do quanto tinha sido resgatado para os cofres públicos naquele combate à corrupção. Aí, diante disso, eu perguntaria, hoje a gente tem, por exemplo, uma situação em que vê o chefe do Ministério Público Nacional, o Procurador-Geral da República, tido até como o engavetador, ou seja, as denúncias chegam, ele não toma as devidas providências. A gente vê, por exemplo, uma situação como na recuperação judicial da organização Marrom de Mello, em que 2 promotores se pronunciaram ao longo de 3 anos apenas para sair dos casos, ou seja, uma atitude um tanto quanto diferente daquela que se esperaria do Ministério Público, que seria fiscalizar, estar ali cobrando e tudo mais. Tendo sido alguém que esteve no Ministério Público, tendo sido alguém que tem, como o senhor mencionou, essa biografia, o senhor sente que a instituição está um pouco desgastada? Olha, a nível nacional, não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público está sendo retaliado. O Ministério Público está enfraquecido. Eu, por exemplo, chegando ao Congresso Nacional, quero lutar com as ferramentas necessárias para esse fortalecimento. Basta ver o número de operações hoje nacionais. Esse enfrentamento com as atribuições do Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, as consequências da Lava Jato, tudo isso levará ao enfraquecimento da instituição, seja ela a nível nacional, seja ela a nível estadual. Essa é uma realidade, como sou conhecedor profundo das estruturas, do que fazia o Ministério Público e o apoio que recebia, e hoje,
como o Ministério Público a nível nacional está sendo enfraquecido e retaliado. Mas aí eu volto a colocar, entre outras coisas, também por essa postura do chefe do Ministério Público, na condição de alguém que foi chefe da instituição, procurador-geral do Ministério Público Estadual, o senhor chefe da instituição aqui no âmbito de Alagoas, o senhor sabe bem a importância que tem os demais integrantes, né, terem o respaldo desse chefe. E quando ele vacilar alguma coisa assim, o resultado pode ser negativo. O perfil do atual Procurador-Geral da República, por exemplo, jamais seria o meu... interrompê-lo, a gente estou mencionando especificamente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O perfil do Procurador-Geral da República não é o perfil que eu assumiria. Mas o Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público Federal. Ele não tem nenhum tipo de ingerência nos ministérios públicos dos estados. Portanto, esse movimento de retração do Ministério Público veio muito a reboque do que aconteceu na Lava Jato. O Ministério Público, vez ou outra, está sofrendo ataques de propositura de projetos de lei. A lei do abuso da autoridade, por exemplo, retraiu muito ações do Ministério Público. As decisões do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores e tribunais de justiça também retraiu demais a ação dos promotores. Ou seja, o Ministério Público de hoje não é o mesmo Ministério Público de 5 anos atrás. Por outro lado, a gente tem também uma situação que foi também conhecida, já difundida, Vaza Jato, que mostrou aí uma outra situação, um conluio, no mínimo, inadequado e irregular, para dizer pouco, entre duas instituições que não podem ter esse tipo de comportamento, que é o juiz, o judiciário, na pessoa do então juiz Sérgio Moro, e os representantes da força-tarefa do Ministério Público da Lava Jato, ou seja, cada um, eles não podem ter aquele tipo de comportamento, afinar o discurso, não se pode ter. Isso, na sua opinião, também ajudou a desgastar a imagem da instituição? Eu acho que foi feito algo planejado para desgastar a imagem do Ministério Público e também do Judiciário. Deixando de lado as preferências políticas, acredito que a Lava Jato ela trouxe uma grande contribuição ao país. Foi descortinar esquemas bilionários de corrupção. Pessoas foram pegas com milhões de reais. O acordo de devolução, em um dos casos, de mais de 100 milhões de reais. Enfim, não é por conta de erros colaterais que o todo estaria errado. Eu sempre fui um defensor da Lava Jato, mas nesse momento eu vejo que o Brasil não estava preparado para uma operação daquela magnitude. E por incrível que pareça, em 2015, 2016, a ordem do dia era a corrupção. Hoje eu estou vendo o povo cada vez menos tocar nesse critério de combate à corrupção. Isso me preocupa muito, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a corrupção é a maior assassina da esperança desse país. Digo isso com conhecimento de causa. Eu acho que a Polícia Federal, o Ministério Público, acho que o Poder Judiciário deveria dar uma atenção maior a esse tópico que tanto tem trazido prejuízo ao povo brasileiro. E de que forma, por exemplo, se eleito congressista, deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça iria atuar, por exemplo, na situação de que, como é colocado, o intencional desmonte de órgãos de fiscalização, IBAMA, Polícia Federal, FUNAI, nesse sentido, pelo próprio governo federal? Olha, eu sempre trabalhei em rede. Rede é importantíssima para dar resultado, com todos os órgãos afins. Eu quero colocar à disposição dessas instituições ferramentas eficientes. Você me pergunta, diga uma coisa específica. Desculpe interrompê-lo de novo. Durante a sua gestão, vale lembrar, houve uma reunião
aqui de setores de segurança pública de todo o Nordeste, fora outras também, para justamente afinar representantes de várias polícias, representantes de Secretaria de Segurança, para afinar justamente essa atuação em conjunto, né? Que é fundamental. Mas no tocante à corrupção, por exemplo, eu não aceito que a corrupção não esteja no rol de crimes hediondos. Eu acho isso um absurdo. Como é que o Brasil não coloca a corrupção como prioridade para ser combatida? Isso mostra o atraso em que vivemos em torno de legislação. A legislação para combater a corrupção cada vez mais está sendo abrandada. E a gente não pode comungar com esse abrandamento. A gente tem muita coisa errada para consertar. Eu sei que no Congresso Nacional não é fácil colocar lá legislação e ferramentas que ajudem a combater a corrupção, porque muitos dos parlamentares pensam nas suas próprias atuações, mas com o povo brasileiro ninguém pode. Eu só sinto pena de essa altura do campeonato, no século XXI, a corrupção não ser a principal meta combatida na nação brasileira. Próximos passos dessa caminhada aí, em especial essa pré-candidatura a deputado federal. Agora vem as convenções, vou passar nessa convenção de pré-candidato a candidato propriamente dito e vou poder falar mais abertamente e direto com a população. O meu diálogo é com a população. Você pergunta, Alfredo, quantos prefeitos te apoiam? Nenhum, porque eu não preciso de prefeito. O meu eleitor, ele tem diálogo direto comigo. Eu não tenho voto de cabresto, eu tenho voto de consciência, de ideais. Então, estou dialogando diretamente com o povo e estou muito satisfeito. As pesquisas que têm saído e feitas por outros pré-candidatos têm me colocado sempre ali na margem de primeiro ou segundo lugar. E estou trabalhando muito para que essas propostas cheguem a todo mundo. Doutor Alfredo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, e desejo muito sucesso e vida longa ao ACTA. Para todos nós, muito grato. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter trazido aí respostas para alguns dos questionamentos. Se não o conseguimos, fica aí o nosso perdão. Muito obrigado por essa audiência e já de antemão fazemos o convite ao esperamos futuro deputado federal para no futuro vir aqui e novamente estar conosco. A gente vai ficando por aqui nesta edição de reestreia do Com a Palavra e como sempre, a gente falou, como sempre, encerrando com resgatando, já disse de uma vez, mas mostrando aí a propósito aí de toda essa trajetória, né, ligada tanto às instituições aí de tanto trabalho. Nunca é demais a gente relembrar. Se tiver uma missão realmente muito importante, algo muito importante que você precisa delegar a alguém, que você precisa pedir a alguém que faça, nunca peça a alguém que tem somente mais uma coisa importante para fazer. Peça a quem tem 1000 coisas importantes para fazer. Provérbio chinês. Até.